Programa Gustavo Pinheiro. Apoio Santa Casa de Caeté, transparência e credibilidade. Fruta Bela, barras de frutas e docinhos de altíssima qualidade e sabores inigualáveis. Reportagens e entrevistas especiais, agora no PGP. Muito bem, boa noite para você. São 7h17 pelo horário de Brasília. Hoje é quinta-feira, dia 20 de abril de 2023. Entra no ar um programa com informação e prestação de serviço. Estamos ao vivo, direto de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa PGP. Aproveite, curta a página, curta a nossa transmissão que está indo ao ar pela página do PGP no Facebook, pela página do Jornal Caeté, também no Facebook, e pela página da Clara Luz Produções no Facebook. Em breve, nossos conteúdos estarão no YouTube e também no nosso parceiro no Instagram, o Caeté Notícias. O PGP começa dentro de 30 segundos. É no dia a dia que a gente valoriza as pequenas e grandes coisas da vida. A mesa farta que a gente tanto gosta, a educação dos nossos filhos, o apoio à cultura. Tudo vem da nossa terra e é motivo de muito orgulho. São das minas que surge a riqueza que movimenta o nosso estado e transforma para melhor a vida de cada um de nós, os mineiros. Sindiestra, trabalhando a principal vocação de Minas. Fortemente afetado pela pandemia de coronavírus, o setor cultural brasileiro será apoiado pelo Ministério da Cultura. Em maio, serão liberados recursos financeiros a produtores culturais e a fazedores de cultura. A medida atende à Lei Complementar 195, que recebe o nome de Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao ator e humorista que morreu em 2021, vítima da Covid-19. A Lei Paulo Gustavo autoriza o repasse de 3 bilhões e 860 milhões de reais em recursos federais a estados e municípios para o fomento de atividades e produtos culturais, como forma de minimizar os efeitos econômicos e sociais da pandemia. O dinheiro é do Fundo Nacional de Cultura. Do total, 2 bilhões e 790 milhões de reais devem ir para o setor de audiovisual e o restante, 1 bilhão e 65 milhões de reais, deve ser dividido entre outras atividades culturais. Os recursos serão repassados pela União aos estados, Distrito Federal e municípios, por meio de transferência para conta bancária específica, aberta em instituição financeira federal e vinculada ao Fundo de Cultura, a qual poderá ser movimentada exclusivamente por meio eletrônico, a fim de facilitar a rastreabilidade do valor. A disponibilização dos valores aos beneficiários será feita por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios ou outras formas de seleção pública simplificadas. A Lei Paulo Gustavo. Em entrevista ao PGP, Fábio Perinoto, do Ministério da Cultura, celebrou que é um avanço na retomada das atividades culturais. Estimula o processo de participação social na execução desses recursos, com que os munícipes, das várias cidades brasileiras, das pessoas cidadãos de todos os estados brasileiros, acompanhem, fiscalizem e possam propor projetos dentro da nossa Lei Paulo Gustavo. Perinoto reforça que a Lei Paulo Gustavo representa a democratização do acesso a recursos em todo o território nacional. Hoje, a maior política de fomento direto, de um maior aporte de recursos nunca antes visto na história do Brasil. Só isso por si só já seria o suficiente para a gente estar falando da importância dela na retomada do setor cultural. Além do valor em dinheiro, ela tem um processo importante de retomada, que é o estímulo dos projetos que são realizados na ponta. Ela estimula tanto os poderes públicos, quanto toda a cadeia produtiva, artística e cultural
de todo o nosso território nacional brasileiro. A secretária adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Milena Pedrosa, afirma que a Lei Paulo Gustavo vem para fortalecer e estimular a criatividade do povo brasileiro. E a gente vai poder aplicá-la aqui no estado de Minas Gerais, conjuntamente com o Conselho Estadual de Políticas Culturais, da Secretaria de Cultura e Turismo e também os municípios fundamentais nesse processo. É uma lei, principalmente do audiovisual, importante cadeia da economia criativa do nosso estado e as reverberações que ela tem, mas também de outras manifestações culturais. Esperamos que em breve a gente possa fazer a execução e que a implementação da lei possa trazer a transformação social e econômica do nosso estado e evidenciar a nossa arte, a nossa criatividade, que é tão linda e importante para todo o Brasil. E falando em criatividade, a economia da indústria e das indústrias criativas, e falando em criatividade, a economia da cultura e das indústrias criativas do Brasil está crescendo a cada ano. Em 2020, o setor movimentou mais de 230 bilhões de reais, o equivalente a 3,11% do Produto Interno Bruto brasileiro. A repórter Mayra Almeida tem mais informações. Os dados são do Observatório Itaú Cultural. O PIB da economia da cultura e das indústrias criativas supera, por exemplo, o índice da indústria automobilística, que registrou um valor de 2,1% no mesmo período. Além disso, o levantamento aponta que em 2022, o setor gerou 308.700 novos postos de trabalho em comparação com 2021. Foram 7.400.000 empregos formais e informais no país, o que equivale a 7% do total dos trabalhadores da economia brasileira. Em 2020, existiam mais de 130 mil empresas de cultura e indústrias criativas em atividade no país e a área foi responsável por 2,4% das exportações líquidas do país. Muito bem, vamos aprofundar essa discussão sobre a Lei Paulo Gustavo no Brasil inteiro. O setor cultural beneficiado, por isso eu recebo aqui no PGP a Ana Cláudia Brandão, produtora cultural, parceira do PGP. Ana, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão aí com a gente, nos assistindo, nos ouvindo. Falar um pouquinho de cultura, né? Verdade, Ana Cláudia. A Ana Cláudia Brandão é produtora cultural, engajada em vários setores aqui em Caeté, é apoiadora da cultura, integrante aí do CSA Gandarela, que a gente falou recentemente aqui no PGP. Belos exemplos aí de engajamento na literatura, no meio ambiente, enfim. Obrigado, Ana, pela presença também aqui no PGP. Eu recebo a Júnia Bessa. Oi, Júnia, boa noite para você. Seja bem-vinda ao PGP. Obrigada. Júnia Bessa. Boa noite, é Gustavo. Boa noite a todos. Boa noite, Júnia. A Júnia é artista cênica, produtora e ativista cultural, formada em psicologia e licenciatura em artes cênicas pela UFMG. Júnia, seja sempre bem-vinda ao PGP. Obrigada. 7h25 pelo horário de Brasília. PGP também recebe aqui ao vivo a Cláudia O'Hara. A Cláudia é graduada em Letras pela UFMG, com especialização em Gestão Cultural e Gestão da Economia Solidária e Desenvolvimento Sustentável pela Faculdade Milton Campos. Cláudia, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado por essa oportunidade tão incrível da gente poder mais uma vez estar discutindo a Lei Paulo Gustavo. Incrível são vocês, obrigado. Josélio Teixeira, boa noite, bem-vindo ao PGP. Ei, boa noite, é uma satisfação estar fazendo parte. Josélio Teixeira é cinegrafista, videomaker, freelancer de eventos esportivos, artísticos, social e empresarial desde 1998. Fotógrafo formado pelo Estúdio 3 do SESI Minas. No campo audiovisual, se define como um documentador popular e possui trabalhos ligados à cultura popular, tanto tradicional quanto contemporânea, urbana, sendo membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore. Em suas palavras,
Ele é um aprendiz da cavucagem, fazedor de vídeo, capturador de instantes e pesquisador de afazeres. Que legal, hein, Josélio? Seja sempre bem-vindo ao PGP. 7 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. Estamos discutindo nesta noite a Lei Paulo Gustavo, que vai destinar muito dinheiro para a cultura. Claro que poderia ser mais dinheiro, porque a cultura precisa muito e movimenta todo um setor estratégico da economia aqui no Brasil. É preciso discutir essa questão. Por isso, Júnia, de que maneira a Lei Paulo Gustavo contribui para a retomada do setor cultural no país? Bom, boa noite a todo mundo, né? Eu tô, assim, muito feliz de ter um programa dedicado à Lei Paulo Gustavo, porque é uma lei que veio de uma conquista do setor cultural num momento muito difícil. A gente estava vivendo uma pandemia, né, um cenário de falta de políticas públicas para a cultura, e agora a gente conseguiu, né, essa aprovação da lei no Congresso Nacional, após muita luta, muito diálogo. A lei foi vetada, né, pelo presidente Bolsonaro, e depois a gente conseguiu derrubar o veto, e eu venho desse movimento, do Comitê Paulo Gustavo. Foi um movimento que lutou pela aprovação dessa lei. E agora, com ela que já, né, nessa nova realidade, né, ela agora já está garantida, com orçamento garantido, é uma lei emergencial que vem amparar aí o setor cultural, que foi o setor mais afetado na pandemia. A cultura ficou deixada de lado por conta também das questões sanitárias, e a gente passou muito aperto, né? O setor cultural ficou sem amparo das políticas públicas, e muita gente vendeu seus equipamentos, vendeu seus materiais, né, teve que parar de trabalhar, teve situações de pessoas que até passando fome mesmo, né, pessoas de cultura popular, atende circos, ciganos, teve até distribuição de cesta básica. Então, é uma lei que vem corrigir essa primeira questão, né, é uma lei emergencial. E depois, é claro que ela vem trazer a cultura, vem estimular a economia, né? A cultura é um setor que movimenta muito a economia, e essa lei, ela prevê repasses, né, como foi falado, para todos os estados e municípios do Brasil. Então, é uma lei que vai movimentar o país como um todo. Vou chamar aqui a Cláudia O'Hara para poder contribuir nessa nossa conversa. Ô Cláudia, vivemos momentos difíceis, né, desde o início da pandemia de coronavírus. Portanto, agora é o momento de tentar recuperar, né? Porque o que foi perdido já está perdido. Agora é o momento de renovar, né? E maio é o mês em que o Ministério da Cultura prometeu, de fato, começar a distribuir os recursos, né? Sim, sim. Nós estamos esperando a regulamentação da lei, né? E a partir daí os municípios deverão, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, né, vão fazer o seu plano de ação e vão inserir o plano de ação na plataforma Transfere Gov, não é, Júnia? Transfere Gov, né? Então, aí, né, Transfere Gov é a plataforma, né? E aí, mais Brasil mudou para Transfere. Então, aí, a partir daí, os municípios apresentando esse plano de ação, eles vão apresentar como que eles vão utilizar esse recurso que vai ser liberado após a regulamentação da lei, né? E isso vai movimentar, assim, como diz a Júnia e a Ana Cláudia, o recurso vai muito grande para cada vai querer utilizar e fazer a gestão desse recurso. Mas, primeiro, eles vão ter que apresentar um plano de ação e inserir na plataforma. Sim. 7 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília.
A convidada do PGP, a Simone Ramos, ela fala sobre a importância da Lei Paulo Gustavo para o Brasil. Oi, gente, então. A Lei Paulo Gustavo é um dos instrumentos, uma das ferramentas que foi feita para fomentar a área da cultura no Brasil depois da pandemia. A cultura foi um dos setores mais prejudicados durante a pandemia porque foi o primeiro a parar e o último a ser retomado. E a partir do momento que será possível usar recursos que já estavam previstos em leis orçamentárias para a área da cultura e de uma maneira diversificada, de uma maneira pulverizada, digamos assim, as comunidades vão ser beneficiadas com isso. Então, é um recurso que vai ser distribuído através dos estados e dos municípios para as comunidades. Como é que isso vai funcionar? As pessoas vão poder participar de microeditais para poder fazer ações de audiovisual. E a previsão é que essas ações possam ser feitas até com celular, que não sejam ações que precisam de uma parte técnica muito elaborada, e que possam ser executadas por comunidades, por associações, por pessoas individuais, e que tratem também da questão da cultura local. Esse fomento da cultura local é muito relevante, porque as pessoas não moram no estado, nem moram no governo federal, elas moram nas cidades. Então, quando o dinheiro chega às cidades, é mais fácil dele chegar às pessoas. Por isso é tão importante que a Lei Paulo Gustavo seja aplicada, e a instrução normativa dela está para sair a qualquer momento, porque o prazo é agora no mês de abril, para que esse dinheiro seja descentralizado, para que ele possa chegar às pessoas. Então, é uma lei federal que vai ser aplicada pelo governo estadual e pelos governos municipais para descentralizar as ações do audiovisual nas comunidades, de maneira simplificada, de maneira factível, para que todas as pessoas possam participar. Obrigado, Simone, pela participação. Ana Cláudia, você tem uma experiência em vários projetos, muitos dos seus projetos executados têm a ver com editais, todos passam, inclusive, nos editais. Ana, para as pessoas das cidades pequenas, como a gente, que você e eu, nós estamos em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Quero até aproveitar às 7h34 pelo horário de Brasília. Comente, curta a página do PGP, curta a página do Jornal Caeté. Em breve, conteúdos no YouTube e também no nosso parceiro de mídia, o Caeté Notícias, no Instagram. Ana, como é que os municípios menores são beneficiados? Qual que é a sua visão a respeito? Então, eu queria falar um pouquinho de Minas, sabe? De Minas Gerais, porque nós aqui, os mineiros, com toda a nossa mineiridade, né? Nós somos uma região riquíssima, né? Em muitos aspectos. Cultural, patrimonial, com nossas águas e belas paisagens, inclusive em minério, né? O que nos coloca numa situação tanto quanto delicada e visada pelas mineradoras. E, na minha opinião, a melhor forma de proteger e fortalecer os territórios ameaçados por uma mineração ainda muito irresponsável e devastadora é através do fomento à cultura, né? Que, conforme você já até citou aí, né? O Itaú Cultural apontou um crescimento muito significativo, né? Nos setores da economia, da cultura e das indústrias criativas. Então, com a retomada do MINC e a viabilização da Lei Paulo Gustavo, após esse período, né, delicado aí de pandemia que a gente viveu, é motivo de alegria, né? E proporciona para nós, fazedores de cultura, o esperançar, né? E um esperançar no sentido bem de Paulo Freire mesmo, né? É almejar, sonhar, mas agindo e buscando. E isso se torna evidente nas ações e movimentos realizados até agora em torno dessa lei, né? Por toda a classe artística brasileira. A gente vê isso desde quando a lei apareceu, surgiu, por quê? Foi vetada, né, pelo ex-presidente, e aí teve que ter toda uma luta, uma resistência para que hoje ela possa estar aí e ser executada.
Então, se para Minas Gerais tem toda essa importância, imagina para o Brasil, né? Que é uma imensidão de diversidade cultural, né? Então, eu acho assim, importantíssimo que a gente realmente continue tendo resistência e na luta para que a gente consiga viabilizar a Lei Paulo Gustavo em todos os locais. E está sendo viabilizada, sim, graças à população brasileira que é engajada, graças ao povo brasileiro, que nós temos uma forma aí de melhorar a economia da cultura, que muito precisa de apoio. Josélio, falando em economia da cultura, a área audiovisual afetadíssima. A área audiovisual não é barato produzir audiovisual. O que você pode dizer, Josélio, sobre esse período que passou e agora a sua perspectiva para os próximos meses? Então, eu atuo no audiovisual já há 25 anos e nunca tinha passado nada parecido com o que foi a pandemia, com duas situações. Talvez os 3 primeiros meses com uma falta de trabalho completa, sim, 3 trabalhos em 3 meses, sendo que um mês eu não tive trabalho nenhum, então uma perspectiva de sobrevivência nenhuma. O auxílio emergencial, por menor que ele fosse, ele acabou ajudando, né? Lembrando que o governo que estava aí não defendeu o auxílio, né, emergencial, ele nem queria que tivesse e fez de tudo para que ele não cumprisse, né, a função dele. A Lei Aldir Blanc conseguiu vir e dar um respiro, né? E depois eu eu voltei no tempo, né? Quando eu iniciei no audiovisual, a gente fazia lives e na pandemia as lives que acabaram dominando, né? Então eu acabei tendo um crescimento no atendimento, no que eu fazia, apesar de ter uma queda no valor, né? O valor ficou muito baixo, mas a gente teve um volume maior de trabalho, né? E eu tive agora a surpresa com a Lei Paulo Gustavo. Eu não acompanhei no início, quando as coisas estavam sendo definidas, mas a surpresa de que ela tem uma média grosseira, né? 3/4 dos valores são destinados a campos que vão envolver o audiovisual, né? De cineclubes, as salas de cinema, a produção de mostras, propriamente a produção de filmes. Então, é uma grata surpresa e sim uma área, né? Um meio que foi gravemente afetado, né? Talvez a minha experiência ela seja uma experiência menor, né, de ter um crescimento num certo momento, né, da pandemia e nos trabalhos, né, mas no geral o meio artístico e o meio audiovisual, né, excetuando algumas áreas muito específicas, né, ou talvez somente a área de transmissão simultânea, né, todos foram muito impactados, né, o cinema ficou totalmente ou praticamente todo paralisado, né, a área de eventos ficou paralisada, né. Então, o impacto foi muito grande. Então, eu acho que tem uma expectativa bem grande, né, com os repasses aí da Lei Paulo Gustavo, que pode levar, até dentro de uma perspectiva que eu tenho defendido, né, talvez um crescimento dessa área em espaços que nunca tiveram nenhum benefício, né. Então, a lei ela está no Brasil inteiro, então ela vai chegar em todos os municípios, por menor que seja os valores que alguns municípios vão receber, né? Comparado com uma grande capital que vai receber alguns milhões, algumas cidades recebem 50 e poucos mil, 80 e poucos mil. Eu estava dando uma olhada na listagem, mas com um destino que vai ser específico, exclusivo para o audiovisual, né? Para áreas, sub-áreas do audiovisual, né? Então eu acho que é uma oportunidade muito grande de algumas pessoas que nunca receberam ajuda, nunca receberam um repasse, que nunca tiveram nenhum uso de um dinheiro público poder fazer uso. Então eu estou muito animado e com a perspectiva, né, assim, para o futuro aí a partir dessa lei muito melhor de crescimento, de valorização do audiovisual. E falando em audiovisual, vamos a Caratinga falar com o cineasta o Márcio Soares, que tem boas perspectivas, o Josélio. Em Caratinga, nós temos um grupo, né, uma classe de produtores do audiovisual
muito presente nessas atividades. Então, por volta de 2007, 2008, iniciou-se aqui uma produção que ela é contínua, ela nunca parou, e ali os profissionais foram se formando. E esses profissionais sempre muito unidos e sempre mantendo ou buscando manter um diálogo com o poder público. Nesse momento, em Caratinga, nós fomos recebidos com muita alegria, com muita satisfação. Nós temos muito a agradecer aos gestores do município que estão atentos a essas leis culturais, ao diálogo, né? Nós da classe do audiovisual só temos a agradecer, porque em Caratinga a coisa está acontecendo e está fluindo, né? Por meio de mapeamento, por meio de diálogo com a classe do audiovisual, né? E agora abrindo aí um diálogo com as outras classes para que essa Lei Paulo Gustavo funcione, porque a gente entende que 70% é do audiovisual, mas 30% de outras áreas, e o município vem abrindo esses diálogos aí para que se estabeleça da melhor forma essa distribuição de recursos para que fique bom para todo mundo. É importante ficar bom para todo mundo mesmo, e por isso o PGP pergunta às 7 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Qual o papel das prefeituras e das câmaras no sentido de colaborar com o setor cultural? Eu já abro a minha tela aqui para poder mostrar a produtora cultural Ana Cláudia Brandão, que já vai comentar por quê. A Lúcia Cruz está chegando ao PGP neste momento para poder dar a opinião dela. Qual o papel das prefeituras e das câmaras? E qual que é o papel das prefeituras? É o papel da prefeitura, do secretário de cultura, da secretaria de cultura e também dos vereadores. Então, nesse momento, o primeiro passo, o primeiro processo é buscar, junto com a comunidade, com a sociedade, para que todos possam sentar e manifestar e criar junto um comitê de cultura da Lei Paulo Gustavo para criar o plano de ação que vai vir para regulamentar, para direcionar essas ações. Então, provavelmente, até semana que vem vai sair a regulamentação da Lei Paulo Gustavo e os municípios, de preferência, devem estar já com esse plano de ação, dessas 4 diretrizes que eu falei, para implantar no sistema do governo federal para que esse repasse seja feito. Então, esse é um trabalho conjunto, não é um trabalho só do prefeito, só do secretário de cultura, só do vereador. Ele tem que haver uma interlocução sobre todos esses pilares, digamos assim, da importância da cultura e da importância da lei nesse impulsionamento para a nossa cultura. Ana Cláudia Brandão, tá aí o comentário da Lúcia Cruz. Obrigado, Lúcia. Boa noite, um abraço para você. Ana Cláudia, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, serão cerca de R$420 mil da Lei Paulo Gustavo para o setor cultural do município. Um presente do Ministério da Cultura, um presente dos brasileiros para Caeté, não é, Ana Cláudia? E os caetenses é que botaram a coisa para caminhar, né, Ana Cláudia? Então, eu até queria iniciar essa minha fala agora contando dessa camisa, dessa blusa que eu estou com ela, e foi a mesma blusa que eu usei terça-feira agora, na reunião da Câmara Municipal aqui de Caeté. E eu resolvi repeti-la aqui hoje, porque eu achei que ela me trouxe muita sorte, né? Porque nós fomos com o objetivo de conseguir mesmo dialogar, né? Que os vereadores pudessem nos ajudar aí nessa missão de escuta dos artistas locais, né? E aí nós já saímos de lá com a nossa primeira audiência pública já marcada para o dia 3 de maio. Então, assim, isso me trouxe muita alegria e também porque desencadeou várias
informações e atitudes da prefeitura nesse sentido, né? Já estão começando a movimentar o Conselho Municipal de Cultura, que eu também faço parte, eu sou uma das conselheiras, então já agendaram também para o final agora de março uma reunião, né? Na realidade, assim, convocaram mesmo uma reunião para a gente começar a conversar sobre isso. Então, eu fiquei muito feliz. E sobre a Lei Paulo Gustavo e essas obrigações e esses compromissos, eu também estou muito satisfeita, porque até nisso ela é muito democrática. Cada um tem seu papel muito bem definido, né? A prefeitura tem seu papel, a Câmara Municipal de cada cidade tem seu papel, os artistas têm seu papel. E juntos eles podem construir uma coisa assim, incrível para a cidade, em termos de trazer muitos benefícios, né? Porque ganha todo mundo, mas quem ganha mais é a cidade. Porque, no final das contas, ela vai ter produtos de qualidade, disponibilizados de maneira descentralizada e democrática para a sua população, né? Onde todos vão poder ter acesso. Está movimentando economicamente a cidade, porque pode ser que venham artistas de fora também para trabalhar junto com os artistas locais. Está fomentando o turismo na cidade, e depois esse produto ainda pode ser exportado para fora da cidade. E é o nome da cidade que está indo junto, né? Então, olha a quantidade de coisas que pode ser movimentada e de positivo que essa lei pode trazer para o município. É muita coisa. E a Câmara Municipal de Caeté está atenta a essa questão, Ana Cláudia. Vamos receber o presidente da Câmara, o Fúvio Brandão, do partido Avante. Olá, Fúvio, boa noite. Olá, Gustavo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de participar aqui do programa. Quero mandar um abraço a você e toda a audiência que nos assiste hoje e falar sobre um tema de tamanha relevância como o tema da Lei Paulo Gustavo, uma lei que veio para contemplar os artistas, para contemplar a nossa cultura, que foi tão prejudicada no período da pandemia, sendo os primeiros a fechar e os últimos a reabrir. Então é uma lei que vai ajudar tanto os artistas quanto a nossa cultura. E sobre Caeté é importante a gente dizer que Caeté está contemplada com valor de R$420 mil, que poderão ser distribuídos em vários editais de cultura, editais principalmente de audiovisual, que são editais muitas vezes que terão um valor maior de aplicação. Então é importante, a cidade está preparada, é importante a cidade já estar de olho nos passos que precisam ser seguidos para que quando chegar a abertura da lei, ser contemplada com esse valor e repassado aos artistas. E visando essa preocupação que foi trazida por você e por vários outros artistas, na última semana eu fiz um requerimento na Câmara Municipal, na terça-feira agora, e também fiz, e já combinei com a Ana Cláudia para que a gente convide os artistas a participarem de uma audiência pública no dia 3 de maio, lá na Câmara Municipal, às 18h30. Essa audiência vai tratar sobre a lei, sobre as questões dos artistas locais, para que a gente possa contemplar a todos, para que a gente possa ouvir as demandas, buscar soluções e até antecipar um passo importante que teria que ser dado pela Prefeitura, levando à Prefeitura todas essas informações. Então, essa lei é muito importante e nós trabalhamos juntos para buscar essa solução, para que os artistas sejam contemplados, os editais, e a gente valorize assim a cultura. Quero mandar um grande abraço a você e a todos. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Um abraço, boa noite. 7h51 pelo horário de Brasília. Ô, Júnia, ter iniciativa, é muito bom quando a gente vê um poder público que age, porque deve, porque deve cumprir a legislação, em primeiro lugar, que age porque deve, e não por pressão, não porque
é solicitado encarecidamente, né? Que bom que aqui em Caeté a gente está vendo esse bom exemplo da Câmara Municipal, né, Júlia? Muito nos orgulha, né? Muito, muito bom ver que seja um exemplo aí para outros municípios, né? A gente vê mesmo alguns estados já começando as suas consultas públicas, né? Começando aí a atualizar os cadastros dos artistas. Agora é o momento de estar com esses cadastros em dia, de também já conversar com o setor cultural para ver qual que é a melhor forma de distribuir esse recurso. Lembrando que existe a possibilidade de produções maiores e produções menores, de acordo com a realidade de cada lugar. Então, é importante ter esse diálogo com a comunidade para que esse recurso chegue da melhor forma possível, para atender da melhor forma possível, tanto o setor cultural quanto o público, né? Então, muito bom quando a prefeitura, né, e o legislativo cumprem o seu papel, como foi falado. Aqui em Minas, nós tivemos uma audiência pública na Assembleia, né, e agora estamos aí, como a Claudiora falou, aguardando a regulamentação, que está prevista para ser lançada no dia 11 de maio, em Salvador, com a presença do Lula, da ministra, né. Aí, assim que lançar essa regulamentação, as prefeituras terão 60 dias para cadastrar o plano de trabalho, que é esse plano que é construído junto com o setor cultural, falando para onde que vai ser destinado o recurso. Ô, Cláudia, por isso que é importante planejamento, né? Por isso que é importante o poder público fazer as coisas com cuidado, com planejamento, com tempo, nada em cima da hora, né? Porque seria um mau exemplo, né? Fazer o trabalho de maneira desorganizada. Isso seria prova de incompetência, né? Então, ô Cláudia, o que você pode dizer sobre essa questão aí de avançar, né? Depois a partir do momento em que os recursos estiverem disponíveis para as prefeituras. Para as prefeituras, exato. Cláudia, uma dúvida minha aqui, as prefeituras que começaram antes o trabalho, as plenárias, que convidaram a população antes, como muito a gente viu aqui em Minas tem 853 municípios, as que começaram primeiro serão beneficiadas primeiro também? Depende do plano de ação ser aprovado pelo Ministério, né? Porque o município, ele, como diz a primeira, esqueci o nome dela que falou, depois que ele cria... A Cláudia Brandão? Não, a outra. Sim, a nossa gravação, né? A Simone Ramos, sim. Depois da Simone. Foi a Lúcia Cruz. Lúcia Cruz falou, né, o município, né, ao criar o comitê, né, que vai coordenar os trabalhos, né, ele já começa a consulta pública, né, uma etapa importante nesse processo, né, para ele ir vendo o que realmente a cidade dele, né, precisa, né, dentro do audiovisual e das outras multilinguagens, né? E aí, atualizar também o cadastro da prefeitura na plataforma, isso é muito importante também, né, a prefeitura, porque aí, quando ela estiver atualizada lá na plataforma, ela já pode entrar, né, com o seu plano de ação após ouvir a consulta pública, né, a consulta pública que ela fez, e também ela vai fazer um plano de ação conforme os recursos que ela vai receber, né? Então, após isso tudo, ela tem que, junto à procuradoria do município, ela tem que preparar a regulamentação jurídica para o recebimento desse recurso, né? Isso aí tem que ter uma interlocução com a contabilidade, com o planejamento, a fazenda aí do município, né? E aí, depois disso tudo, o plano pode ser aprovado, né, lá pelo Ministério, e quando ele for aprovado, aí sim é que vai, tanto também, tem outro detalhe, a Câmara aprovar, né, todo esse trâmite que a Procuradoria vai preparar, que vai ser encaminhado. Após isso, vem a aprovação do MINC, e aí, a partir disso, ele começa a preparar os editais e a lançar para a sociedade do seu município.
Então, assim, é tranquilo, não tem nenhum problema, assim, é uma coisa que está toda certinha, eles já estão sabendo, né, depois de muito, e é muito importante o envolvimento da Procuradoria, da Câmara, dos vereadores, porque são eles, né, que dentro da, da burocracia, eles é que vão estar vendo todo esse trâmite e aprovar esse trâmite, né? E o quanto mais rápido possível. Então, vamos lá, temos que aguçar os nossos municípios. Vamos lá, né, Josélio Teixeira? Porque você tem projetos na área audiovisual e certamente vai se inscrever na Lei Paulo Gustavo, é mesmo? Sim, sim, com certeza. Estou aqui com muita expectativa e uma prática que eu tenho desde sempre, que é estimular, né, que outras pessoas do meio continuem, né, no audiovisual, continuem vendo o audiovisual, né, como algo viável, né, para além do necessário, né. Nós estamos aqui agora utilizando recursos audiovisuais, né, para acontecer esse programa aí virtual, né. Então eu tenho sim uma grande uma esperança, talvez não sei, é, de que realmente essa lei vai ser um marco aí para o audiovisual como um todo, né? Talvez eu seja aqui o único representante direto, assim, enquanto classe, né, do audiovisual. Eu até comentava hoje com um amigo que os cinegrafistas, fotógrafos, a gente não tem nenhuma regulamentação de classe, né? A gente não é uma classe. A gente só se torna classe a partir de uma outra, de outro, né? Se faça um trabalho como cinegrafista, lista cinematográfico, um fotógrafo cinematográfico, aí eu tô ligado ao jornalismo, né? Mas sozinho a gente não é classe. Então a gente fica um pouco meio perdido, assim, a gente não tem um sindicato, não tem nada que organize, né? Mas com relação à expectativa, sim, eu acho que pode ser um grande momento, né, para o audiovisual e pensando em informação, pensando em aprimoramento, né, pensando que o local, a cidade que nunca teve um projeto voltado para o audiovisual, esse vai ser o momento, né? Então, quem não tiver, né, na sua experiência, a prefeitura que não tiver, buscar se informar, buscar se preparar, né, a meta é devolução zero de verba, né? É não voltar nenhuma verba, né? É Possível, para né? que a expectativa mas a experiência de outros governos aí é que o ideal era que a verba voltasse, né? Para o Aldir Blanc fizeram todo o esforço para que a verba voltasse para o governo federal, né? Então a ideia é uma boa aplicação para que seja justo, equânime, né? E que para que ele sirva para o crescimento dessa classe, né? Tão massacrada. Muitas pessoas, isso talvez é um dado que seja necessário ser levantado, ser pesquisado, mas muitas pessoas abandonaram o audiovisual, muitas pessoas deixaram este meio, muitas pessoas deixaram o meio artístico, né? Como um todo, né? O que é lamentável, né, o Josélio? 1 minuto faltando para as Legal, 8 da noite. colocou umas imagens aí de um Daqui a pouquinho a set, gente vai né? rever. 1 minuto faltando para as 8 da noite pelo horário de Brasília. Intervalo. Voltamos em 1 minuto. Estamos apresentando programa Gustavo Pinheiro. Estamos apresentando programa Gustavo Pinheiro. PGP de volta na noite desta quinta-feira, dia 20 de abril de 2023. Novamente, obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença aqui no programa. Quero mandar um abraço para o meu amigo Aloysio Ataíde, João Nicodemos, Dr. Fernando Cora, Luiz Márcio, para
Larissa Correia, da Fundação Itaú Cultural. Quero mandar um abraço para o Gui Fiuza, para o Márcio Soares, para a Lúcia Cruz, para Simone Ramos. Um abraço para todos vocês, Vanderlei Pinheiro, Paulo Valadares, Kleber Santos. Alô, Kleber, boa noite. 8h01 pelo horário de Brasília, um programa em que estamos nos dedicando a falar sobre cultura e falamos de Caeté, na região metropolitana. O estúdio do PGP fica em Caeté. Eu tenho aqui na minha tela a Ana Cláudia Brandão. Boa noite para você. Paula Lopes Gomes. Sim, salve de Divinópolis. Alô, Divinópolis, boa noite. Marcos Alves. TV Itapecerica, olha só, tem até televisão assistindo a gente, hein? Boa noite para a equipe da TV Itapecerica. Fabiola? Boa noite, Fabiola. Ana Cláudia, então, temos uma notícia aqui para o público. Ana Cláudia, em Caeté, está sendo criado um grupo no WhatsApp, porque da mesma maneira como a gente vai lançar agora um grupo no WhatsApp, que é o da Lei Paulo Gustavo em Caeté, há o grupo em que nós aqui estamos, a Júnia, a Cláudia, o Josélio, a Ana também, eu também, é o grupo da lei no estado de Minas Gerais. O que você pode dizer para a gente, Ana Cláudia, sobre Caeté? Então, a gente criou esse grupo com o nome de Comitê, né? Lei Paulo Gustavo Caeté. Então, a gente está convidando os artistas a participarem. Como esse grupo foi criado hoje, né, que a gente teve a ideia de fazer assim, com que a região de Caeté ficasse junta, né, num grupo para facilitar a nossa comunicação. Eu sei que a maioria dos artistas de Caeté estão no grupo do Comitê de Minas Gerais, mas eu acho importante a gente ter esse contato mais próximo. Então, esse grupo foi criado hoje. Assim que acabar o programa, eu vou disponibilizar nas minhas redes e peço também que faça isso, Gustavo. Aqui na página do PGP, na página do Jornal Caeté, no Facebook, no Instagram do Caeté Notícias e também no YouTube, Ana. Isso, aí a gente vai divulgar o link, convite para entrada no grupo, né? E que serão todos muito bem-vindos para a gente poder começar a formar mesmo um comitê, uma equipe, né, coesa, para começar a apresentar as nossas demandas, as nossas propostas nas próximas aí chamadas para escuta. Ana Cláudia, você está animada? Gustavo, eu geralmente sou muito animada, né? Eu sou uma eterna otimista, sem ser parada no tempo, né? Eu tenho um otimismo de guerrilha mesmo, de resistência, de luta, e o que eu puder fazer, eu vou fazer para ajudar a classe artística aqui em Caeté. E deixando muito claro, gente, que eu trabalho na produção cultural, assessoria e coordenação de projetos, mas que eu não estou presa a Caeté. Eu trabalho com projetos em todo o estado, né, de Minas Gerais. Já trabalhei com projetos em São Paulo e no Rio. Então, assim, não é uma coisa que eu estou visando, Ana Cláudia está querendo ganhar dinheiro. Não é isso, não. Quero também, porque faz parte, né? Faz parte da gente ser remunerado por um trabalho que a gente realiza. Mas o objetivo maior é que a classe artística de Caeté possa ser contemplada. Porque eu posso trabalhar em editais de Belo Horizonte, do Rio, de São Paulo, de outras cidades de Minas Gerais, como eu já trabalhei antes. Então, assim, mas eu estou com essa vontade que Caeté realmente fortaleça nessa parte cultural, porque eu acho importantíssima e não deixa de ser uma maneira de gerar emprego para Caeté, de fazer com que Caeté não fique à mercê
ser das mineradoras, entendeu? Então, assim, nada contra as mineradoras no sentido assim, eu não posso ser hipócrita de falar assim, ó, né, o aparelho que a gente está usando vem aí da mineração. É só que eu acho que a cidade fica mais bonita se ela puder contar com geração de renda da economia criativa, né, da cultura, do turismo, e não da mineração. Economia criativa esta que representa 3% do PIB nacional, o Júnior Bessa. Ana Cláudia está animada, esperançosa, né? Mas está agindo, está trabalhando para poder melhorar a situação aqui em Caeté. Júnior, o que você diz agora, o que você diria agora para quem nos assiste, para quem ainda vai nos assistir em outros horários, em outros canais? Não pode desanimar, tem que acreditar, elaborar os projetos assim que saírem os editais, né, e fazer acontecer, né, Júnior? É isso aí, vamos em frente, né? Essa é uma lei que vem com esse espírito de participação social, de união, foi uma união do setor cultural que conseguiu o diálogo com o Congresso, que, por sua vez, se uniu à comunidade geral aí, a população do Brasil. Então, é um espírito de equipe, de união, de superação, que permitiu essa lei existir. Então, acho que a gente tem que levar isso até o final, como a gente fala, o recurso tem que chegar à ponta. Então, bora se envolver, que lindo, né, está sendo criado esse comitê, que maravilha. A ideia do comitê é essa mesma, é que as pessoas se apropriem desse espírito de engajamento e coloque essa lei aí para funcionar, né, que fortaleça também os conselhos, né, lembrando aí dos conselhos de cultura de cada cidade, quem não tem, que crie. A gente fala sempre do CPF da cultura, Conselho, Plano Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura. Então, né, vamos aproveitar essa oportunidade para fortalecer, porque depois da Paulo Gustavo, vem aí a Lei Aldir Blanc 2. Então, bora fortalecer, a hora é agora, e estamos juntos aí para apoiar o que for necessário. Bora, Cláudia! Sim, depois da fala da Ana e da Júnia, né, o mais importante mesmo é que o município, a Câmara, a Procuradoria entenda que é uma lei que veio, né, para cobrir essa emergência, né, essa terrível pandemia que tivemos que viver, né, e passar por tudo isso e ter conquistado o setor cultural, ter conquistado esse recurso, né, e poder utilizá-lo. Então, que a sociedade civil se una, participe, né, apresente, trabalhe, interaja com a consulta pública para que os gestores dos municípios enxerguem que eles querem sim esse recurso, né? Isso é fundamental, a participação social, né? O Sistema Nacional de Cultura está aí para mostrar para os municípios que a cultura, ela precisa também de um sistema para ela poder se organizar e fazer com que a sociedade civil tenha a sua institucionalização da cultura, né? Porque a cultura organizada, né, com verba, com conferência, com conselho, com plano, né, isso tudo, com os dados, né? O plano de cultura quando você produz um plano de cultura, você conhece o setor cultural da sua cidade. E isso é fundamental para você poder fazer as políticas públicas para aquele município. Se você tem os dados, né, então comece a cadastrar, fazer um levantamento, né, de quem é o setor cultural da sua cidade, né, quem somos, como somos, o que queremos, né,
Isso tudo vai fazer com que o recurso da Paulo Gustavo seja bem distribuído, executado, não tem problema. Muitas pessoas falam, não mexe com isso, não, mexe sim, mexe sim. Trabalhe com esse recurso, que você vai ter um retorno financeiro no seu município enorme. É como nós todos estamos falando, né? Olha o BIP. Entendeu? E a cultura é isso, ela traz o recurso para o município também. Roda o pipoqueiro, roda o aluguel de som, roda a lona do circo, entendeu? O teatro, a iluminação, é um recurso que movimenta demais o setor, em todos os anos. Então, vamos nos organizar, sim, vamos nos cadastrar, vamos renovar o cadastro na plataforma federal, né? Já vamos fazer a consulta pública e já vamos conversar com a Procuradoria para ela fazer a regulamentação lá na hora que o recurso chegar, leva para a Câmara, envolve vereadores, e aí acontece. Com certeza acontece. Muito obrigada, Gustavo. Obrigado a você, Cláudia. Olha, eu quero ver o Josélio rodar o VT. O Josélio, para a gente poder encerrar aqui o nosso programa às 8h12 pelo horário de Brasília, aguardo assistir ao seu produto audiovisual patrocinado pela Lei Paulo Gustavo. Ô Josélio, quero muito ver, hein? Eu também quero. Eu tenho propostas talvez mais ambiciosas do que só a produção de vídeo. Eu vejo um potencial muito grande nessa região inteira e tenho como inspiração a batalha ou guerra dos Emboabas, né? Não é nenhum revanchismo com relação aos paulistas de hoje, mas é com relação à questão cultural, né? E o que caracterizou a gente enquanto mineiro, né? Nós somos o povo que escolhemos ficar aqui, né? Então, não nós, mas nossos antepassados, né? Então, tem uma proposta de produção, de construção de um polo de audiovisual, a exemplo do que o César Piva, né? Iniciou e tem feito, né? Construir na região de Caeté, né? Eu penso a região leste de Belo Horizonte, fora de Belo Horizonte, porque tem a região metropolitana, mas só algumas cidades do leste fazem parte, né? Então, expandindo para o leste e a criação de um polo de audiovisual. Só que ao contrário, né, do que foi feito pelo Piva, na Zona da Mata, né? Um polo de produção documental, né, para contar as nossas histórias, para contar a história deste povo e dos nossos antepassados e dos que virão, né? Então eu penso isso como uma saída e vejo uma saída inclusive turística e outras questões, né? Então eu tenho essa expectativa de propor também essas histórias, né? Eu estou também em Caeté, tem um projeto que nasceu aqui em Belo Horizonte, mas que é para Minas, para o mundo, e estamos com uma base também em Caeté. E então a partir disso queremos vamos dizer, acreditar, né, que talvez seja o momento de startar essas ações, né, em rede, né, inclusive. A gente acredita, sim. 8h15 pelo horário de Brasília. Getúlio, se encerrar, estamos a 1 hora no ar, você pode rever o conteúdo daqui a pouquinho aqui no Jornal Caeté, na página do PGP, logo mais no Caeté Notícias. Marlene Brum participando. Josélio, deixa. Olha só. Olha, exata. Bom, Marlene, obrigado pela lembrança. Para você que quer fazer contato com a Ana Cláudia Brandão, com a Cláudia Rauara, com também a Simone Ramos e a Lúcia Cruz. Se quiser, pode fazer contato aqui com o PGP, que a gente passa os contatos. A Júlia Bessa está aqui com a gente também ao vivo. Gente, muito obrigado pela participação neste PGP. Obrigado ao Ministério da Cultura. Obrigado à Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. Obrigado à Câmara Municipal de Caeté. Obrigado ao Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté. Ana Cláudia Brandão, minha parceira, obrigado. Viviane Pinheiro, Mayra Almeida, obrigado. Parabéns, Brasil. E junto com vocês, todo mundo aqui, eu vou dar meu boa noite
e desejar um bom feriado, um bom feriadão para todo mundo. Júlia Bessa, boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Josélio. Ana Cláudia Brandão, boa noite. Boa noite. E para você que está em casa, que está no trabalho, que está na rua, boa noite, bom feriado. E ligue-se na cultura. Cultura é muito importante e nós estamos aqui para poder atuar, para defender a cultura e democratizar a cultura nesse país. 8h16, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.